A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora ou pelo www.radioclubefm.com.br, também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. A você, jovem, até 18 anos, venha estudar conosco na Casa Espírita Maria de Nazaré, pela arte de aprender. Conheça o Evangelho à luz da doutrina espírita. Lembrando mais uma vez a todos, eu tenho vários conteúdos no YouTube. É só digitar meu nome completo, José Geraldo Pedrosa. Vocês encontrarão momentos de prece, Portal do Consolador e o programa O Espiritismo está no ar. Então não deixe de acessar o YouTube, digitar o meu nome completo, José Geraldo Pedrosa. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar o Evangelho de Jesus com muito amor no coração e vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa. Hoje falamos sobre o Mestre. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 984-4949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Como é revigoradora a tua presença dentro de mim, meu Deus. Em ondas poderosas ela age em todos os caminhos do meu íntimo, extinguindo os focos de dor, frustrações, medos, ódios e nervosismos. Ainda não sei bem o que ela é, mas compreendo que tem importantíssimo valor para o resguardo do meu coração e o poder de me arrancar de dentro as imperfeições, tal como a escuridão é extinta com a chegada da luz. Eu me ligo, pois, a Ti, Senhor, agora pelos canais do pensamento e me robusteço em face da Tua situação. Minha mente absorve a sublime energia e encaminha aos pontos certos do corpo, tornando revigorados todos os órgãos e células. Estou plenamente convicto de que Tu, Senhor, me preenches de saúde, de alegria e de paz. E isso me faz ficar preparada para a vida abundante. Obrigada, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando o Mestre. O Mestre no Pai Nosso estabeleceu as normas básicas para que o homem tenha ao seu alcance as condições indispensáveis para que o seu intercâmbio com Deus se realize da maneira mais eficiente. A característica mais marcante desta relação entre a criatura e seu Criador. Então, na verdade, Jesus deixa como modelo a oração do Pai Nosso, que é uma oração simples e que você fala com o coração. Esse é o intercâmbio mais fácil entre o homem e Deus. Tá? Não necessariamente repetir as palavras do Pai Nosso, mas algo não tão grande, né? E que você fale com sentimentos.
ser humano, contudo, se encarregou de desvirtuá-la e de corrompê-la, submetendo-a a um verdadeiro cipoal de formalidades inúteis, além de fomentar e cultivar a condenável prática das longas e complicadas preces ou das vãs e enfadonhas repetições, numa demonstração irretorquível de sua atração pela cadeira de Moisés. Claro que essas preces longas, não faz bem, não soma, porque a pessoa perde no raciocínio, enfim, fica aquela coisa maquinal. Cristo mesmo adverte: não é por muito falares que sereis ouvidos. Ou seja, não é a multiplicidade de palavras, mas os pensamentos verdadeiros. Trata-se de experiente, de incontestável mau grado, isso mesmo, não, mau gosto comum, até mesmo entre inúmeros companheiros da doutrina. Alguns, não obstante a boa intenção de que se acham possuídos, fazem-lhe tantos acréscimos e interpelações que descambam para o mais rematado grotesco. Existem algumas pessoas, até dentro do movimento espírita, que ao fazer uma prece de abertura para uma palestra, ou término também, convida a pessoa para fazer uma prece de encerramento, meu Deus, a pessoa se perde de tanto falar, incomoda quem está sentado, não presta mais atenção e fica aquela coisa repetitiva. Então não é isso. Por isso que Jesus deixa um modelo curto de prece. Isso denota um certo conformismo com relação a brevidade da oração, fato que não passou desapercebido a Kardec, que dele cuidou, e expressamente no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Pai Nosso basta por si só. Cada frase ou cada palavra contém um significado que extrapola os limites de sua construção literária. Projetam-se para os horizontes mais amplos e claros e revelam, sobretudo aos que dispõem a fazer da prece uma reflexão mais profunda e uma forma mais consciente de ligação com Deus, um sentimento evado da mais doce e suave consolação e reconforto moral. Portanto, Kardec vem reforçar o que Jesus já tinha nos ensinado. A oração tem que ser profunda, mas curta, não longa. A oração se encontra em apenas 2 evangelhos, no de Mateus, como parte integral do Sermão da Montanha, capítulo 6, versículos de 9 a 13, e também no de Lucas, do capítulo 11, versículos de 2 a 4, em que é apresentado em circunstâncias um pouco diferentes. Alguns historiadores e estudiosos do cristianismo ressaltam que é provável que Jesus a tenha repetido em diversas ocasiões. Era seu desejo que ela servisse de modelo e de padrão para todos os seus discípulos de todos os tempos. Então, para todos os tempos. Aventam em face disso a possibilidade de a ter ensinado em outras oportunidades que não foram registradas pelos evangelistas, o que nos parece inteiramente irrelevante, pois em nada altera a sua importância e superioridade diante das demais orações inventadas pelos homens. Em Mateus, ela é apresentada com o exemplo de prece que cobre todos os requisitos que o próprio Cristo havia estabelecido como essenciais a uma autêntica oração. Esta procedida de uma série de instruções a respeito de forma como não se deve rezar ou orar. Depois de advertir todos os que ouviam naquela hora a respeito das manifestações públicas dos hipócritas que se fazem suas orações, gostavam de chamar a atenção sobre si, de recomendar o recolhimento ao segredo do aposento e de condenar as vãs repetições de palavras, ele prescreveu como se deve orar, dizendo: portanto vos oreis assim. Foi registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 6, versículo 9, e Lucas trata a questão diferentemente. No evangelho a oração não é pronunciada. No Sermão do Monte, que ele não transcreve integralmente, mas atendendo a um pedido de um dos discípulos, e após a prece de Jesus estava fazendo. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aí ele fala do João Batista. E ele lhes disse: quanto orares dizeis. Então, não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque por muitos falares sereis ouvidos.
né? Não oreis nas praças públicas, chamando a atenção dos judeus que oravam em pé nas sinagogas, para ser visto e glorificado pelos homens. Então Jesus ensina a maneira correta de orar. A forma como é apresentada é mais breve do que aquela que se encontra em Mateus, mas não há, quanto à sua essência, nenhuma alteração de maior significado. Nela, como hábito, Jesus dirige a Deus, destacando a sua qualidade de Pai de todas as criaturas, quando ele fala Pai Nosso. Uma das características mais notáveis de sua pregação e de seu messianato foi a de modificar a ideia até então predominante entre todos os povos, até mesmo entre os judeus, do Deus antropomórfico, criado e alimentado pela ignorância do homem. Aquele Deus que era todo-poderoso, irracível, raivoso, para o Deus amor. Deus era, sob qualquer forma, uma visão com que se apresentasse sinônimo de desamor, de violência, de irritabilidade, de preferências descabidas, de egoísmo, de vaidade, enfim, em dose superlativa de todos os defeitos próprios do ser humano. Identificá-lo com a imagem de um pai implicava ou impelia um exercício mental que se colocava ou se coloca muito distante da capacidade intelectiva da humanidade. Monteiro Lobato, no prefácio de Afinal, Quem Somos?, obra escrita por Pedro Granja, afirma que a ironia que lhe era peculiar, que o Deus comum, antropomórfico, feito à imagem e semelhança do homem, é uma criação tão pobre que faz sorrir. Não há qualidade ou defeito humano que esse Deus não tenha. Vemo-lo então odiento, como um racista, no feroz Jeová bíblico. Aparece sadista, como um inquisidor dominicano, no Deus de Filipe II. E no Moloque dos cartagineses, temo-lo como o precursor dos maestros da tortura de Buchenwald. Então, essa concepção, lamentavelmente, ainda não desapareceu da cultura religiosa dos povos, porque persiste o costume de se falar em povo eleito, um povo privilegiado de Deus, em castigo divino, em temor de Deus e principalmente em vontade de Deus, como sinônimo de capricho ou de interesses e objetivos nem sempre bem definidos, Então, a gente tem que tomar cuidado, Porque Deus deixou bem claro, não existe privilégio, Deus olha todos os homens por igual, não existe castigo, Deus nos dá a possibilidade do crescimento espiritual de uma forma igualitária. Fomos criados simples e ignorantes, E que cada um de nós tem a possibilidade de crescer espiritualmente, mas por suas obras, Por seu esforço. Não há privilégio. Essa concepção, lamentavelmente, ainda não desapareceu, como nós vimos, Então, nós temos que nos esforçar para fazermos diferente. Deverá progressivamente, na medida em que se operar a evolução da humanidade, ceder lugar a uma outra que se encontre em melhor harmonia e sintonia com a doutrina de amor pregada e vivenciada pelo Cristo. Então compete ao Espiritismo a árdua e inestimável tarefa de abrir as picadas, ou seja, abrir caminho, construir e solidificar os caminhos que conduzirão a tal resultado, principalmente em virtude da sua total e absoluta fidelidade aos princípios evangélicos, dos quais não poderá jamais se afastar, sob pena de deixar de ser Espiritismo. Não há espiritismo distanciado ou ausente do Evangelho. Nele, Jesus não se cansa de demonstrar o amor de Deus para com todos os homens, dentro da relação pai e filho. Então a gente vê que a parábola do filho pródigo revela esse sentimento em toda a sua dimensão. O Pai é Deus, no seu infinito amor, sempre estará à espera e a sua justiça e misericórdia se mostram em toda a plenitude ao receber carinhosamente o filho arrependido e festejar o seu regresso ao lar, Também, de acordo com Lucas, essa relação está muito clara, em Lucas capítulo 11, versículo de 11 a 13, que diz: E qual dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma semente? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Em face disso, relembremos Emmanuel, que em sua singela e profunda sabedoria nos ensina através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier
que a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus apresentou. E nolo, revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e amor. Então, Emmanuel nos chama atenção. Nós temos Jesus apresentando um caminho para que a gente possa ir ao encontro do Pai. Marcos capítulo 4, versículos de 36 a 39. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima dos barcos, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá, pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. E Lucas, capítulo 8, de 22 a 25, narram de forma quase que idêntica um dos diversos acontecimentos excepcionais que marcaram a presença de Jesus entre nós, que foi a tempestade que ele amainou no mar da Galileia. Esse caráter extraordinário foi que, desde o início, despertou a maior atenção de todos para o fato, relacionado entre seus inúmeros chamados milagres. Milagre não existe. Em torno dele criou-se um misto de curiosidade, surpresa e mistério. Então, a própria linguagem utilizada pelos evangelistas serviu para aumentar o seu aspecto misterioso e inusitado, principalmente no tocante à repreensão que Jesus fez aos ventos e à água. Em Lucas, capítulo 8, versículo 24, que diz: Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. No caso aí, desculpem, foi Mateus 8, 26. E agora, nós temos também Marcos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E Lucas, falando da mesma passagem: E ele, levantando-se, repreendeu o vento, e a fúria da água cessaram, se fez a bonança. Então, à luz do Espiritismo, o episódio nada contém de extraordinário, sobrenatural ou milagroso. Então, trata-se apenas e tão somente de um dos muitos fenômenos de efeito físico que ele realizou, e que a doutrina dos Espíritos explica como a consequência de leis que a humanidade mal começa a desvendar e a conhecer. Então, mostrando a importância da fé, como eu disse. Na Revista Espírita de fevereiro de 1859, Kardec se refere a fenômenos semelhantes, dizendo: é, sobretudo, necessário não perder de vista este princípio essencial, verdadeira chave da ciência espírita. O agente dos fenômenos vulgares é uma força física material que pode ser submetida às leis do cálculo, ao passo que os fenômenos espíritas, esse agente é constantemente uma inteligência que tem vontade própria e que não se submete aos nossos caprichos. A lei de Deus não se submete, aos caprichos do homem. Ela é imutável. A lei de Deus é imutável. Então é necessário que a gente conheça esse lado de Deus que só nos dá o melhor, porque tudo que vai acontecer para nós é o nosso melhor, mesmo que aparentemente nos pareça uma coisa negativa, mas tem ali um objetivo, que é o nosso aprendizado, para a gente melhorar. Mais tarde, a Gênese demonstrou a total inviabilidade e desnecessidade dos milagres, como estão, mesmo quando atribuídos a Deus. Ela diz assim: contudo, em face das coisas divinas, temos para critério do nosso juízo os atributos mesmos de Deus. Ao poder soberano, reúne ele a soberana sabedoria, donde se conclui que não faz coisa alguma inútil. Por que então faria milagres? Para testar o seu poder, dizem, mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, e sim nas partes mais gigantescas, como nas mais mínimas, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo.
do que por algumas pequeninas e pueris derrogações que todos os préstimos sabem imitar. Então aí, mostrando a grandeza de Deus, né? E que Deus não vai se preocupar em coisas ínfimas. Não obstante, até aqueles que conviviam mais de perto com Jesus se mostraram assombrados em face do acontecido. Está em Marcos 4, versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então ainda hoje grande parcela da humanidade ignora e não compreende Jesus, o alcance e a razão da sua vinda ao mundo e principalmente o sentido da mensagem que ele nos legou. Em face dessa postura de autêntica indigência espiritual, falta de conhecimento, apela para a sua divinização, a fim de tentar explicar a existência dos dons sobrenaturais que lhe confere e aos quais atribui a causa determinante dos extraordinários efeitos que era capaz de produzir, em virtude do pleno e absoluto domínio sobre todos os elementos de que se compõe o planeta que ele planejou, construiu e governa. Então a gente sabe que Jesus não veio aqui para mostrar o seu poderio. Ele veio para ensinar aos homens a importância de amar, a importância de se preocupar com o outro, a importância de olhar o próximo como a si mesmo, a importância então de caminhar o caminho que ele deixou para que a gente aproveite a nossa reencarnação, que a gente possa assim crescer espiritualmente. No Livro dos Espíritos esclarece a questão 624 que Jesus foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Essa informação, aliada àquelas outras que falam da hierarquia dos espíritos, principalmente as que se encontram nas anotações que se seguem à questão 113, permitem então a formulação da explicação lógica para o fenômeno, notadamente em face da reconhecida atuação dos espíritos sobre a natureza, consoante lição da espiritualidade superior nos termos das perguntas 536 a 540 da mesma obra. Então a gente tem que entender o seguinte, que todos os habitantes da orbe fazem periodicamente travessias semelhantes àquela que um dia os discípulos fizeram em companhia de Jesus. Contudo, a maioria não consegue ver nela senão o seu lado material e aparente. Um barco indo de uma margem para outra de um lago, de um rio ou de um trecho do mar. Poucos já perceberam que esta travessia significa a própria existência terrena do ser humano, com as suas dificuldades, lutas e percalços naturais, verdadeiras tempestades que muitas vezes desabam sobre os incautos e desprotegidos viajantes. Os discípulos, em que se pese a presença física de Jesus, também não assimilaram e nem entenderam o verdadeiro sentido daquela passagem para o mar da Galileia. E diante da tormenta se mostraram impotentes, temerosos. Embora fenômenos daquela natureza fossem comuns no lugar a eles viviam e estivessem habituados com os mesmos. Então, do berço ao túmulo e do túmulo ao berço, existe um roteiro sistemático e imutável, traduzido no nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre essa lei. São travessias que ninguém escapa, como consequência natural da lei de causa e efeito e da justiça divina, nos termos da advertência de Jesus, contida no Evangelho de Mateus. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Então, muito importante fazermos o que estamos fazendo, estudar, para que a gente possa seguir o caminho de Jesus e aproveitar a nossa reencarnação para o crescimento espiritual acontecer. É isso mesmo, Isa, seguimos sempre o caminho deixado por Jesus. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração. Envelhecer. Era uma mulher linda, infeliz, porque seu maior pavor era perder o que considerava inigualável, um bem supremo, sua beleza. Atormentava-se desde muito jovem, olhando-se ao espelho, procurando a mínima ruga, uma primeira dobra na pele lisa. Com o tempo, apresentaram-se as pequenas rugas, algumas manchas na pele rosada. Embranqueceram os cabelos, exigindo-lhe cuidados constantes a fim de escondê-los.
quando alcançou os 60 anos, se tornara uma pessoa resmungona, que odiava o fato de estar envelhecendo. As pessoas lhe diziam que aparentava ter menos idade. E, embora fosse verdade, ela não acreditava. Um amigo mais sábio lhe sugeriu: tente imaginar que você está conquistando a maturidade e não perdendo a juventude. Inútil a argumentação. Aquilo não lhe parecia natural. Decidiu recorrer a cirurgias plásticas. As primeiras a que se submeteu lhe fizeram bem. Removeram-lhe traços amargos, sinais de cansaço prematuro. Entretanto, o médico, criterioso, sugeriu que aguardasse um pouco para outras intervenções. Seria importante deixar a natureza agir, o corpo descansar. Ela decidiu não seguir seus conselhos. Buscou outros profissionais que fizeram suas vontades sem restrição alguma. Dessa maneira, excedeu seus próprios limites. Em verdade, o que lhe faltava era amor a si mesma, porque continuava detestando o que o espelho lhe mostrava. Isolou-se, apartou-se das amizades, abandonou as festas. Quando se permitia sair para compras, idas ao shopping, eventualmente a um restaurante, parecia-lhe que todos a apontavam dizendo: lá vai aquela velha. Ela desejava ter o rosto dos seus brilhantes 18 anos. Queria que o tempo tivesse congelado naquele ano. Suas tantas cirurgias a transformaram. Mudaram os contornos dos olhos, o nariz, o queixo, as orelhas. Por fim, nada mais nela era dela. Poder-se-ia dizer que estava irreconhecível. E, contudo, continuava infeliz. Esquecera de viver cada dia com a intensidade que a vida lhe permitia. Usufruir do amor, das amizades, de quem lhe queria bem, avançando nos anos. Há uma preferência inegável em nossa sociedade pela juventude e pela beleza. Basta olharmos para os anúncios publicitários para constatarmos essa verdade. Trata-se a juventude como se fosse o mais precioso e desejável de todos os bens. No entanto, somente aqueles que ainda não foram surpreendidos com as primeiras marcas causadas pelos anos podem acreditar que serão jovens para sempre. O tempo não se dobra às ilusões e aos caprichos humanos. Segue incansável e constante, segundo a segundo, dia após dia. Envelhecer é natural, não é sinônimo de decadência física. Representa, sim, o acumular de experiências. O corpo pode não se valer da mesma forma e da mesma força dos verdes anos, mas o espírito pode conservar o vigor de sempre. Desse modo, protejamos nosso corpo físico da ação inclemente do tempo, porque ele é um instrumento valioso. Porém, não nos escravizemos, nem nos iludamos, porque afinal, essa é apenas uma pequena etapa na longa marcha da evolução. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, pedimos-te, Senhor, mais uma vez, a vossa proteção e misericórdia por todos nós que ainda sofremos neste mundo de provas e expiações. Mas temos a certeza absoluta, Senhor, que estamos no caminho certo, buscando o refúgio em seu Evangelho de amor, que nos liberta e que nos intui a buscar os valores do Espírito imortal. Portanto, Senhor, rogamos mais uma vez a Ti a vossa proteção para nós aqui no programa e todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Que a sua paz permaneça conosco para sempre. Graças a Deus.
Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Pedimos a Deus neste momento que olhe por todos nós, trazendo a paz para cada um de nós, para o Brasil e a paz que o mundo tanto necessita. Saibamos todos os dias, possamos todos os dias fazer uma oração pedindo a paz para o mundo. E certamente o Pai nos atenderá. Uma boa noite para todos e fiquem todos com Deus, sob a sua proteção, e até o próximo programa. Boa noite para você, Isa, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.